Meu irmão, minha irmã, a festa da Trindade nos convida a refletir sobre o mistério da vida íntima de Deus e conhecer melhor quem é nosso Deus. Ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Como Pai criador de todas as coisas, como Filho redentor, salvador do criado contaminado pelo pecado, e como Espírito santificador, aquele que santifica o que foi remido. A liturgia da palavra nos ajuda a compreender este mistério. Na primeira leitura, no livro 2 Deuteronômio, no capítulo 4, apresenta o Deus da aliança. Deus é o Pai que com sabedoria criou e dirige o universo. É parte de um discurso de Moisés no final de sua vida, em que resume a aliança e suas exigências. Convida Israel a contemplar a sua história e a ação de Deus na sua vida e na libertação do Egito. Dá pistas para reconhecer o verdadeiro rosto de Deus. É um Deus que estabelece comunhão, que estabelece familiaridade com seu povo. Ele vai ao encontro, ele fala com seu povo, está sempre atento aos seus problemas. É um Deus fiel, apesar da infidelidade de Israel. É um Deus muito próximo do seu povo, embora esse povo muitas vezes se afastou dele. Então ele conclui convidando o povo a cumprir os mandamentos do Senhor, pois são sugestões de um Deus que nos ama, de um Deus que quer a nossa felicidade e a nossa plena realização. O Antigo Testamento não conhecia o mistério da Trindade. Nessa etapa aparece a unicidade e a espiritualidade de Deus, assim como os atributos de onipotência, de misericórdia. No Novo Testamento, nós vemos na carta de São Paulo aos Romanos, Paulo ressaltando que Deus se tornou próximo do homem. É um Deus que nos tornou filhos adotivos e por isso podemos chamá-lo de Abá, que significa paizinho, que significa pai. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus envia os seus discípulos em missão para pregar o Evangelho, para batizar em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto descreve o encontro final entre Jesus e os seus discípulos. Nesse texto aparece uma fórmula trinitária usada no batismo cristão. Pelo batismo, nos tornamos participantes da comunhão trinitária. Mateus revela que a igreja é a comunidade missionária e tem duas etapas de iniciação cristã, o ensino e o batismo. Inicia com a catequese sobre as palavras e os gestos de Jesus, e o batismo sela a íntima comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a festa, a celebração dessa festa da Santíssima Trindade não é um convite para decifrar o mistério de um Deus em três pessoas, mas um convite para contemplar Deus que é amor e vive em comunhão de pessoas e nos convida a participar da vida íntima de Deus. O prefácio da missa de hoje é muito bonito. Ele afirma: com o vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo, e proclamamos que sois o Deus eterno e verdadeiro. Adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza, igual majestade. Esse mistério, meu irmão, minha irmã, é algo tão sublime que supera a nossa capacidade de compreender, mas podemos e devemos crescer no conhecimento de Deus.
Sabemos da existência desse mistério porque Deus nos revelou. E por que Cristo nos revelou esse mistério? Certamente não foi para ser um problema para a nossa compreensão, pelo contrário, porque Deus nos ama, Ele quer que nós participemos ainda mais de perto de sua vida de amor. O próprio Cristo nos apontou o modo, quando Ele disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Que verdade consoladora! A nossa pessoa ser um templo da Santíssima Trindade. Em nós está o Pai que nos chamou do nada, insuflou o sopro da vida, deu-nos um nome, confiou-nos uma missão. Em nós também está o Filho que entregou sua vida por nós, imagem do Filho de Deus a ser imitada e reproduzida por todos nós. Em nós está o Espírito Santo que nos ilumina, que nos fortalece nos caminhos de Deus. E toda essa maravilha começou em nós num dia muito especial na nossa vida, no dia do nosso batismo. Do Pai somos filhos amados. Do Filho somos irmãos e participamos da mesma vida e do mesmo projeto. Do Espírito nós recebemos inspiração e impulso para vivermos a vida divina. Essa relação com 3 pessoas divinas deve ser cultivada em nossa vida. Somos chamados a renovar o nosso compromisso batismal para sermos reflexo da Santíssima Trindade, para sermos sinais de comunhão, de partilha e de esperança. Nesse mundo tão dividido, tão individualista e tão desesperançado. A Bíblia nos conta que em Moisés, após ter falado com Deus, 2 raios de luz tão imensa iluminavam sua face que não podiam olhar para ele. Que todos quantos nos encontrarem nessa semana, após esse nosso encontro com Deus, nesse momento de reflexão, possamos ver em nós, que essas pessoas possam ver, refletida em nós, alguém que também se encontrou com o seu Deus. Meu irmão, minha irmã, que possamos ser testemunhas desse Evangelho e que possamos viver no seguimento do Cristo, sendo templo e morada da Trindade Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-os o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.